E aí, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Professor Marcelo Gomes, do exatasnota10.com. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui ou nova por aqui, ou de repente estava procurando aí alguma coisa no YouTube e caiu aqui de paraquedas, não tem problema, eu peço humildemente que você faça a sua inscrição para que esse trabalho possa estar alcançando mais e mais pessoas que, assim como você, podem ter dúvidas em matemática, química ou física. E hoje o assunto é justamente física e nós vamos falar sobre calor e temperatura. Nós vamos resolver hoje 3 questões que caíram no Enem sobre esse tema. Então, vem comigo para a gente se exercitar. Primeira questão, caiu no Enem no ano de 2019. Essa questão diz o seguinte: em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius e sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. E aí vem uma tabelinha relativa a uma porção de 10 gramas de castanha, tem aí uma quantidade de valor energético e tem aí 3 dados inerentes a massas de carboidratos, proteínas e gorduras presentes na castanha, tá? Então ele te dá essa tabelinha e depois ele pergunta qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento. Bom, primeiramente, uma observação é que o avaliador no Enem, com frequência, ele quer verificar se o candidato ele tem condições de separar o que é e o que não é importante para resolver a questão. Então, isso é uma situação em que se usa castanha de caju crua para aquecer água. A pergunta é em cima da temperatura da água. Ou seja, me interessa qual é a massa de carboidrato, qual é a massa de proteína, qual é a massa de gorduras totais presentes na castanha de caju crua? Não, não me interessa, porque eu estou aquecendo água. O que vai me interessar com relação à castanha de caju crua é justamente esse dado aí que está na tabela de valor energético, 70 quilocalorias, tá? Então, por que esse valor energético de 70 quilocalorias me interessa? Porque é justamente esse calor que vai aquecer a água. Não é a massa de carboidrato, a massa de proteína, a massa de gordura que vai ser importante para determinar o quanto a água vai aquecer. O que faz a água aquecer efetivamente é calor. Então, o dado que eu vou usar dessa tabela é o calor associado ao valor energético da castanha de caju crua. Só observando que esses dados que estão na tabela, eles estão se referindo aí a uma porção de 10 gramas. E no caso do enunciado, essa professora queimou 2 gramas e meio. Então, esse valor da tabela ele vai ter que ser adaptado para 2 gramas e meio. Vamos fazer isso? Vamos lá. Solução: 2 gramas e meio é 1/4 de 10 gramas. Ou seja, se 10 gramas oferecem um valor energético de 70 quilocalorias, então 1/4 de 10 gramas vão oferecer 70 sobre 4 quilocalorias. E aí 70 sobre 4 você pode simplificar, que vai ficar 35 sobre 2 quilocalorias. Tá bom? Então, 10 gramas oferecem valor energético de 70 quilocalorias, 2,5 gramas, que é 1/4 de 10 gramas, vão oferecer 70 sobre 4, que vai dar 35 sobre 2 quilocalorias. É o valor energético, ou seja, o calor que deveria aquecer a água. Só que, no enunciado, ele diz o seguinte: ele diz que apenas
50% da energia disponível foi aproveitada. Ou seja, se a energia disponível é 35 sobre 2 quilocalorias, eu vou ter que calcular 50% disso, para saber o que foi aproveitado. Então, vamos fazer 50% da energia disponível aproveitada, 50% de 35 sobre 2 quilocalorias, e isso vai dar 35 sobre 4 quilocalorias. Só que 35 quilocalorias são 35.000 calorias. E isso dividido por 4, se você fizer, vai resultar em 8.750 calorias. Ou seja, foram aproveitadas 8.750 calorias para aquecer a água. Bom, se eu tenho a massa de água, se eu tenho a quantidade de calor, obviamente eu consigo calcular a variação da temperatura da água quando recebe esse calor aqui de 8.750 calorias. Vamos fazer então? Massa de água, lembrando, está aqui, 350 gramas, tá? Vamos lá, 8.750 calorias, que é o calor, igual a mc ΔT, é aquela fórmula famosa Q igual a mc ΔT, tá? O M é 350, o calor específico da água é 1 grama por caloria grau Celsius, e eu tenho aí o ΔT que eu preciso calcular. E fica fácil calcular o ΔT, nesse caso, porque ele vai ser igual justamente a 8.750 dividido por 350. Eu vou cortar esse zero com esse. 875 eu consigo simplificar com 35. Se eu for ousado, eu posso dividir 875 por 35, que eu vou encontrar 25. 35 por 35 dá 1. Portanto, o ΔT é 25 graus Celsius. Se a temperatura inicial da água era 20 graus Celsius e o ΔT, variação da temperatura, é 25 graus Celsius, qual é a temperatura final? É só eu fazer temperatura inicial da água de 20 graus Celsius, mais variação de temperatura, aquecimento, de 25 graus Celsius, e eu vou encontrar que a temperatura final da água é 45 graus Celsius. E se a gente voltasse lá no enunciado da questão, a gente veria que isso corresponde à opção C, tá bom? Antes de passar para a próxima questão, eu tenho aqui uma dica legal para te dar, que é o curso de Física do professor Ítalo Feitosa. Galera, esse curso de Física já aprovou mais de 800 alunos no Enem. E desses alunos aprovados, pasmem, 450 só em Medicina. Então, se você precisava de um dado estimulante para se convencer a comprar um curso de Física online, tá aí o que você precisava. De mais de 800 alunos aprovados, 450 foram em Medicina. Isso significa que se trata de um curso de altíssimo nível que vai te preparar não só para a prova do Enem, como também para a prova de qualquer outro concurso que você vier a fazer. E é um curso que vai te mostrar física de uma forma diferente. Ele vai te apresentar física de uma forma que vai fazer você gostar da física. E quando a gente estuda gostando do que está estudando, óbvio que os resultados tendem a aparecer. Esse curso também conta com mais de 2.000 questões resolvidas e comentadas, seja por vídeo, seja por comentário escrito, mas são mais de 2.000 questões resolvidas. Então, se você está aí achando que não consegue aprender física de jeito nenhum, você que está com um monte de dúvida em física, está desesperado aí, não sabe o que fazer, não custa nada. Dá uma clicada no link que está aqui na descrição, observa as informações sobre o curso. Se você gostar, você consegue adquirir esse curso até mesmo parcelando no seu cartão de crédito. Então não perca essa oportunidade de finalmente
aprender física e ser bem-sucedido no seu concurso ou na sua prova do Enem, tá legal? Então, dada a dica, a gente volta aqui às questões. Eu vou tirar minha imagem da tela para não atrapalhar a leitura aqui do enunciado. Vamos lá. Num experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. Bom, eu vou voltar com a minha imagem aqui para te explicar essa situação. Primeiramente, pessoal, muita gente não tem o conceito de temperatura. Muita gente acha que, por exemplo, se eu tiver aqui em cima da minha mesa uma bandeja de alumínio e uma bandeja de plástico, como quando eu coloco a mão no alumínio, eu tenho a sensação de frio, e quando eu coloco a mão no plástico, eu tenho a sensação de calor, então eu posso dizer que a bandeja de alumínio está mais fria, por causa da sensação da minha mão. Na verdade, não, tá? Embora quando você coloque a sua mão numa peça de alumínio, essa peça pareça estar fria, e quando você coloca a sua outra mão numa outra peça de plástico, essa peça de plástico pareça estar mais quente, o que eu digo para você é que essas duas peças, a de alumínio e a de plástico, estão à mesma temperatura. E aí você vai falar para mim, não, professor, mas quando eu botei a minha mão na bandeja de alumínio, a bandeja de alumínio ela estava mais fria e a bandeja de plástico estava quente. Na verdade, não. Tanto a bandeja de alumínio quanto a bandeja de plástico estão à mesma temperatura. Por quê? Porque elas estão em equilíbrio térmico com o ambiente. Como o enunciado falou, as bandejas estão em equilíbrio térmico com o ambiente. Assim como se você fizer um experimento, até na sua casa mesmo, pega um utensílio de alumínio ou de aço e coloca junto com outro utensílio de plástico. Quando você colocar a mão no utensílio de alumínio ou de plástico ou de aço, ele vai parecer estar mais frio do que o de plástico, mas na verdade não. Eles estão à mesma temperatura, tá? Porque eles estão em equilíbrio térmico com o ambiente. E equilíbrio térmico, como você bem sabe, significa tudo à mesma temperatura. Aí você insiste, não, professor, que eu botei a mão aqui e aqui está mais frio do que aqui. Ou seja, no alumínio, no aço, no ferro, no metal, está mais frio do que no plástico. Eu estou sentindo aqui está mais frio. Não. Os dois estão à mesma temperatura. E aí você me pergunta, ah, professor, mas então por que quando eu boto a mão no utensílio de alumínio ou de qualquer outro metal, ele parece estar mais frio? É porque está mais frio. Não, não é porque está mais frio. Ah, mas eu sinto mais frio quando encosto no alumínio. Não, o alumínio não está mais frio. Você simplesmente sente mais frio quando você encosta no alumínio, porque a condutividade térmica do alumínio é maior do que a condutividade térmica do plástico. E isso faz com que o alumínio roube calor da sua mão a uma velocidade maior. Então, por exemplo, o seu corpo está a 36 graus Celsius e os dois utensílios de alumínio e de plástico estão em equilíbrio térmico com o ambiente a 25 graus Celsius. Ou seja, se você está a 36 graus Celsius e põe a mão num utensílio de alumínio que está a 25 graus Celsius, a tendência é que o calor saia da sua mão e vá para o alumínio. Mesma coisa
no utensílio de plástico. O utensílio de plástico está em equilíbrio com o ambiente a 25 graus Celsius. Sua mão está a 36. Você encosta no plástico. O que acontece? Como o utensílio de plástico estava numa temperatura menor do que a da sua mão, a tendência é a sua mão transferir calor para o plástico. Pois então, por que você sente mais frio quando você encosta no alumínio? Por causa da condutividade térmica do alumínio, que é maior que a do plástico. Portanto, o alumínio ele rouba calor da sua mão com muito mais rapidez do que o plástico. Aí te dá a impressão de que o alumínio está mais frio, só que não é verdade, tá? Então, olha o que o enunciado está colocando aqui. O professor propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre a bandeja de alumínio e outro cubo de gelo sobre a bandeja de plástico. E ele faz a seguinte pergunta: em qual das bandejas a taxa de derretimento do gelo será maior? No alumínio ou no plástico? Vamos lá. Quem tem a maior condutividade térmica? O alumínio ou o plástico? É o alumínio. Quem é que vai transferir calor para o gelo com mais velocidade? É o alumínio ou é o plástico? É o alumínio. Portanto, na bandeja de alumínio, o gelo vai derreter mais rápido do que o gelo que vai estar na bandeja de plástico. Então, o cerne da questão é você compreender o conceito de condutividade térmica. Então, como a condutividade térmica do alumínio é maior do que a condutividade térmica do plástico, ele vai fornecer calor ao gelo com mais rapidez do que o plástico e, portanto, o gelo que está na bandeja de alumínio vai derreter mais rápido do que o que está no plástico. Tá legal? Então, a resposta correta, vamos ver aqui. O gelo vai derreter mais rapidamente na bandeja de alumínio, porque ela tem uma maior condutividade térmica do que a bandeja de plástico, tá? Então, vou colocar a questão para você, tá aqui a letra A. Ó. O derretimento ocorrerá mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica que a de plástico. Vamos passar para a última aqui? Vamos lá. Essa questão é um pouquinho mais antiga, caiu em 2007, mas é uma boa questão. Está aí um desenhinho, é um sisteminha de aquecimento por energia solar, tá? E o enunciado diz o seguinte: o uso mais popular de energia solar está associado ao fornecimento de água quente para fins domésticos. Na figura ao lado, é ilustrado um aquecedor de água constituído de 2 tanques pretos dentro de uma caixa termicamente isolada e com cobertura de vidro, os quais absorvem energia solar. Tá? E aí vem a pergunta. Nesse sistema de aquecimento, bom, basicamente, em que consiste esse sistema de aquecimento? Consiste em 2 tanques pretos, ou seja, esses tanques eles foram pintados em cor preta, tá? Esses tanques que estão em cor preta, eles vão armazenar água que entra por aqui, ó. A água fria entra por aqui, ela circula por dentro desses tanques, ela não só é armazenada, como também circula por dentro desses tanques e ela sai do outro lado quente. Lembrando que esses 2 tanques de cor preta estão protegidos aqui por uma cobertura de vidro, tá? Então, esse que é o sisteminha. A água entra por aqui, ela passa por dentro desses 2 tanques que estão pintados de preto e ela sai quente do outro lado. Só uma observação importante é que esses 2 tanques estão cobertos por uma lâmina de vidro, tá? Esse que é o sisteminha. E aí a questão, ela pergunta o seguinte: nesse sistema de aquecimento, letra A, os tanques, por serem de cor preta, são maus absorvedores de calor e reduzem as perdas de energia. É justamente o contrário, tá? A cor preta é uma cor muito absorvedora de calor.
tudo que tem cor preta é um grande absorvedor de calor. Então, os tanques não são maus absorvedores de calor. Eles são bons absorvedores de calor. Tá? Então, a letra A está errada. Aí vem a letra B. A cobertura de vidro deixa passar a energia luminosa e reduz a perda de energia térmica utilizada para o aquecimento. Na verdade, esse vidro ele vai funcionar nesse sisteminha aí como um efeito estufa, tá? Ou seja, o vidro vai admitir a energia luminosa, essa energia luminosa será convertida em calor e esse calor não vai ser refletido para o lado de fora, porque o vidro ele tem essa propriedade de reter o calor. Ele funciona justamente como se fosse um efeito estufa atmosférico. Como é que é o efeito estufa atmosférico? O raio ultravioleta do Sol penetra a atmosfera, só que esse raio, ele convertido em calor, ele não consegue escapar de volta para o espaço. Mesma coisa aí é o vidro. A energia luminosa ela entra no sistema, converte-se em calor e esse calor não escapa porque o vidro retém. Então, o vidro, ao mesmo tempo em que ele deixa passar a energia luminosa, ele não vai deixar passar o calor de volta. Então, ali vai se formar um efeito estufa. O que diz a letra B? A cobertura de vidro deixa passar a energia luminosa e reduz a perda de energia térmica utilizada para aquecimento. Certíssimo, ele deixa passar a energia luminosa e não deixa passar a energia térmica. Então, ele realmente reduz a perda de energia térmica porque ele não deixa essa energia térmica sair. Logo, a letra B ela está corretíssima. A gente já responderia a questão aqui, olha, a letra B. Mas como a gente está treinando, a gente quer aprender, vamos ver o que dizem as letras C, D e E. A letra C fala o seguinte: a água circula devido à variação de energia luminosa existente entre os pontos X e Y. Na verdade, o que faz água ou qualquer outro fluido circular não é energia luminosa, é diferença de pressão. Qualquer fluido só circula por diferença de pressão, tá? Então, a letra C está errada. Vamos para a letra D. A camada refletiva tem como função armazenar energia luminosa. Na verdade, a camada refletiva ela não armazena energia luminosa, ela reflete. O vidro, por ser bom condutor de calor, permite que se mantenha constante a temperatura no interior da caixa. Na verdade, o vidro ele permite que se mantenha constante a temperatura no interior da caixa, justamente por quê? Porque ele é um mau condutor de calor. Se o vidro fosse um bom condutor de calor, a temperatura no interior da caixa ela cairia, porque o calor escaparia para o ambiente externo. Se o calor não escapa para o ambiente externo e a temperatura interna se mantém constante, isso se deve ao fato de o vidro ser justamente um mau condutor de calor, não um bom condutor de calor. Então, a resposta correta ela é realmente a letra B de bola, tá ok? Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, pelo menos, a compreender melhor esse quesito importante para a prova do Enem, que se refere a calor e temperatura. Espero realmente ter ajudado. Se você acredita que esse vídeo te ajudou, eu peço humildemente que se inscreva no canal, que deixe seu like, porque assim a gente vai crescer e vai conseguir ajudar mais e mais pessoas que, da mesma forma que você, podem estar com dúvidas nas matérias inerentes às ciências exatas, tá? Só lembrando, não esquece de clicar no link que está na descrição, no curso de Física do professor Ítalo Feitosa. Vale muito a pena, principalmente se você está com dificuldade em aprender Física, tá? Então, muito obrigado por assistir o vídeo, fica com Deus, até a próxima.